Foi rapidinho. Já estamos de volta. Professor, parece haver muita semelhança com o mito da caverna com os ensinamentos espíritas. Foi essa mesma a ideia que Sócrates quis passar pelas mãos de Platão? Vamos ver o seguinte, vamos dar um pulinho mais para trás. Nosso irmão maior, nosso meigo mestre Jesus, foi o idealizador do planeta Terra. O planeta Terra, a ciência já provou que dista de 4 bilhões e 500 milhões de anos. Então, o nosso mestre Jesus, ele, o idealizador, ou seja, bem mais velho do que a Terra, por isso dizer, o nosso irmão mais velho. Quando nós fomos degradados de capela, nós tínhamos que ter algum lugar, nós não ficamos desamparados nunca, não importa o nosso grau de evolução. E o Pai Celestial deu essa missão para o Mestre Jesus, para que recebesse todos nós como suas ovelhas, ele sendo o bom pastor. E assim ele idealizou o planeta Terra, com todos os engenheiros, arquitetos, biólogos cósmicos para criar este fantástico planeta Terra, para nos receber. E ele foi auxiliado por todos esses espíritos de escola, esses espíritos iluminados, em todo o processo nosso aqui na Terra. E ele convidou alguns de outros planetas para vir nesse auxílio. Enviou alguns antes dele, como Moisés, por exemplo, a primeira revelação, há 5.000 anos atrás. Ele enviou para que Moisés fosse preparando as primeiras etapas, o primeiro terreno, para quando chegasse o momento certo, já preparado, Jesus viesse ao nosso encontro. Tiveram outros que falharam numa missão, como Elias, e ele, depois, ao tempo de Jesus, é que ele volta como João Batista para cumprir aquela missão que ele falhou tempos atrás. E assim Jesus veio enviando, convidando inclusive espíritos de Júpiter, como foi o caso de Sócrates. Convidou Sócrates para vir 470 anos antes dele. E Sócrates foi preparando este terreno, que era um terreno bruto, que era do politeísmo, vários deuses. E Sócrates começa a implantar essa ideia do único Deus, começa a implantar a ideia de que nós somos espíritos imortais, que o que fenece, o que morre é a matéria. Então veja essa preparação que fantástica que Sócrates vai trazendo neste processo para receber Jesus. Porque quando Jesus chega aqui, quantas vezes nós vamos encontrar no Novo Testamento Jesus dizer: ouviste o que foi dito pelos antigos. Eu, porém, vos digo. Aí ele traz a boa nova. Mas vamos lembrar que ele disse que não veio destruir a lei, e sim cumpri-la. A lei de Deus. A lei que os homens distorciam, ele foi readequando para que nós pudéssemos entender melhor. Para depois, então, a terceira revelação, que é o Espiritismo, aclarasse de vez
tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Então, Sócrates, quando fala do mito da caverna, ele está falando também do planeta Terra, em sentido de materialidade, em sentido dessas angústias, dessas sombras que nós vivenciamos. Até quando? Até quando a gente aprender. Até quando a gente se libertar desse fardo pesado da ignorância. Em que então a gente começa a entender que a nossa vida verdadeira, essa vida que Jesus nos apontava como o reino dos céus, é a vida na espiritualidade, é a vida fora da caverna. É quando a gente sai desse, então, simbolismo que Sócrates está dizendo de pouca visão para uma visão ampla. Quando os amigos de Sócrates, os discípulos, foram lá dentro da masmorra para libertá-lo e que corromperam os guardas que tomavam conta dele para que pudesse facilitar a fuga de Sócrates, ele diz que ele não estava preso, porque Sócrates podia ir onde quisesse. E os discípulos, ainda com o véu da ignorância, dizem, mas como dentro dessa masmorra, tudo trancado, tudo cheio de rochas? Ele diz, Sócrates não é isso, apontando para si, para a matéria, dizendo e ensinando aos seus discípulos que Sócrates era o daimon, que era o termo cunhado como espírito. Então, Sócrates é espírito, o espírito dentro desse pensamento, o pensamento vai em qualquer lugar, o espírito se transporta para qualquer lugar. Não tem essa densidade que necessita de uma abertura de porta ou uma abertura de janela para transpor o ambiente. O espírito não tem essa densidade, atravessa a porta, atravessa a parede, atravessa a pedra. Então veja como que é interessante que Jesus convida Sócrates há séculos antes dele chegar para que o mundo, não tinha WhatsApp, não tinha televisão, não tinha, mas os diálogos, as conversas eram dinâmicas, corriam o mundo. Ora, e a força espiritual, a força da energia, porque do mesmo modo, Jesus, quando esteve aqui, ele surgiu publicamente apenas durante 3 anos. Não tinha WhatsApp, não tinha televisão, não tinha telex, não tinha nada daquilo que nós já tivemos e hoje estamos com alta tecnologia. Eu estou aí dentro da sua casa conversando com você pelas lentes da televisão. Mas nós já estamos há 2026 anos buscando sorver as suas mensagens, aprender com o governador planetário. Que saudade temos de Jesus. Verdade, é saudade, porque nós, bem provável, já tivemos naquele tempo. Tomara que nós ficamos só como espectadores e não como aqueles que judiaram do nosso Mestre Jesus. Então veja, desde que é essa ideia que elas vão se encaixando. Sócrates, quando disse que quanto mais eu sei, nada eu sei, é porque quanto mais a gente sabe, tem mais sede de aprender, e quanto mais a gente vai buscar saciar essa sede de aprender, a gente se depara com um horizonte enorme de coisas que nós temos que aprender. Por isso que nós sempre estamos falando aqui com vocês, para largar um pouco a tela do seu celular. Mergulhe no mar das letras,
ou use da tecnologia para se instruir, leia livros, e-books. Hoje tem essa facilidade, aonde você for, o seu livro está baixado. Como que é interessante. E é necessário sair desta zona de conforto, da diversão, do TikTok, das piadinhas, para se aprimorar. Saia da caverna escura. Permanecer na caverna muitas vezes é uma escolha inconsciente de proteção, da nossa própria proteção. E seria, assim, uma ilusão como fuga, professor? Sim, a ilusão te aprisiona. Quando você abre o celular para ver coisas fúteis, e você quer sair, o que ele faz? Ele te joga para uma outra que te chame mais atenção. O celular te conhece, porque são algoritmos, perdão. Ou seja, são situações que a inteligência artificial vai sabendo qual é a sua preferência, aonde você para mais, quantos segundos ou quantos minutos você ficou naquele segmento. O próximo vai ser mais ou menos semelhante, vai fazer você rir, vai te chamar a atenção. Então, você vai se iludindo, porque conhecer tudo é uma ilusão. Como dissemos ainda há pouco, é necessário você ter conhecimento, mas o conhecimento só é válido quando você coloca em prática. Todo o processo de aprendizado só é válido se você coloca em prática. Você aprendeu a escrever? Você tem escrito? Você tem praticado a escrita? Você aprendeu a ler? Você tem praticado a leitura? Você aprendeu a dirigir? Tem praticado aquelas aulas suas de direção? Tudo só terá valor se aquilo que você aprendeu está sendo colocado em prática. Você aprendeu direito? Eu tive centenas e centenas de alunos do curso de Direito. Como eu fico feliz de ver esses meus alunos brilhando nos fóruns, nos tribunais, e que passam instruções através do Instagram. Ou seja, está usando a tecnologia para ajudar a humanidade. Isso sim é bom, pegar o conteúdo que você absorveu e colocar em prática. Tá certo? Certíssimo. Certíssimo. Professor, veio umas perguntinhas, mas hoje a gente não vai fazer, porque nós estamos preparando uma surpresa para vocês. Mas fala mais um pouquinho para a gente sobre a missão de quem desperta, de quem sai da caverna. Primeiramente, porque quem sai da caverna já quer ajudar o outro, como o senhor falou, né? Para o senhor, a missão de quem desperta, primeiramente. Quando a gente desperta, a gente quer buscar mais esse crescimento. E a gente quer estender a mão para quem está na retaguarda. Crescer sozinho, despertar para esse crescimento e crescer sozinho é uma questão de egoísmo. Vamos tentar levar o maior número de pessoas que se encontram na retaguarda para avante. Porque quando a gente desperta e dá os primeiros passos para frente, a gente encontra quem está na vanguarda estendendo as mãos para nós, para que nós possamos avançar de forma mais rápida. Jesus sempre nos fez a proposta de alcançarmos os reinos dos céus. Sócrates sempre disse, Buda sempre mencionou dessas circunstâncias de almejarmos um futuro melhor. Então,
a gente tem que despertar. A gente vive o presente, tem passado como alicerce, como história, e nós, sem nenhuma ansiedade, mas tendo confiança de alcançarmos um futuro bem melhor e, plagiando o Mestre Jesus, alcançarmos o reino dos céus. Então, vamos sair da caverna? Vamos, todos nós, sairmos juntos. Que bom nós podermos estar mais uma vez reunidos com vocês. O nosso tempo já terminou. Rogamos ao Mestre Jesus que abençoe a todos e desejamos votos de muita paz. Muita paz.